Fala aí, meus caros, tudo bem? Tudo certo por aí? Já tomaram água hoje? Nesse vídeo aqui, vou falar para vocês sobre um tópico que eu, sinceramente, fiquei um pouco resistente de falar. Não queria falar inicialmente, mas acho que é importante falar sobre isso, que é como é que você chuta questões, como chutar melhor suas questões. E por que eu não quero falar sobre isso? Porque eu tinha um pouco de resistência no começo. Porque cria-se muito, eu já vi muito vídeo nisso quando eu estudava, que criava a impressão de que tem uma técnica secreta de chute que vai fazer com que você consiga passar sem estudar. E eu não acredito nisso. Eu não acredito que tem uma técnica de chute que vai te fazer passar sem estudar. Não existe para mim passar sem estudar. Claro, tem pessoas que passam sem estudar, mas também tem pessoas que ganham na Mega Sena e a maioria das pessoas que joga não ganha. Então, para mim a lógica é a mesma. A maioria das pessoas que vai para a prova sem estudar provavelmente não vai passar. E para aumentar a sua chance, você tem que estudar, é o caminho que eu acredito. E é por isso que eu não gosto, não queria falar sobre chutes aqui, mas eu sei que é uma técnica que algumas pessoas já me perguntaram aqui nos vídeos, principalmente na série que eu faço resolvendo questões na prática, e eu achei que faria sentido falar para vocês aqui sobre essa técnica, explicar um pouco sobre como é que eu uso ela na prática. É super simples, não é nada complexo, mas ajuda você principalmente em questões que você não sabe, você sabe um pouco da informação, mas você não sabe direito como responder. E aqui eu vou dar um exemplo prático para ficar mais claro, tá bom? Pensem que tem dois tipos de questões. Tem algumas questões que, se você não tiver a informação, você vai errar. Não tem como. Tipo assim, você vai ter que chutar e você não tem como diminuir sua chance de acerto. Por exemplo, se eu chegasse para vocês e falasse: olha, qual que é o nome da minha mãe? Se você não me conhece, você não sabe o nome da minha mãe. Aí eu chego aqui para você e falo: ah, qual que é o nome da minha mãe? O nome da minha mãe é Maria? É Júlia? É Paula? Qual que é o nome da minha mãe? O nome da minha mãe é um desses aqui. A pergunta é essa. Para você responder, você não tem muito o que fazer aqui. Você pode criar uma lógica, ah, Maria é um nome muito comum, então eu vou colocar Maria. Mas no fim, para você conseguir acertar isso aqui, você precisa saber o nome da minha mãe. Senão você vai chutar. E aí você tem uma chance de 20% de acertar, né? 1 em 5. Então é uma chance muito pequena. E claro, vão ter questões no dia da prova que você não vai saber, você vai ter que chutar. Só que em alguns casos tem a possibilidade de você diminuir o número de alternativas. Por exemplo, se eu falasse para vocês que o nome da minha mãe tem menos de, deixa eu ver, 6 letras. Tem menos de 6 letras. Ó, aí vocês sabem que aqui, por exemplo, já não é Rafaela o nome da minha mãe. Porque Rafaela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 letras. Eu falei que tem menos de 6. Eu falar que tem mais que 4 letras. Então, não, mais que 4 não dá, né? Porque todas têm 5. Mas beleza. Eu falar que, deixa eu ver, todos aqui não tem como dar mais dicas. Mas aqui no da Rafaela, só porque eu falei que tem menos do que 6 letras, você já consegue eliminar a Rafaela, e aí antes sua chance era de 1 em 5 para acertar, agora sua chance é de 1 em 4. Então, esse tipo de eliminação é a lógica que eu acredito para melhorar seus chutes, é muito importante no dia da prova da FATEC. E em alguns casos ela salva a sua questão. E aqui eu separei uma que eu resolvi em vídeo aqui. Tem até a resolução aqui do lado, que foi uma questão que eu não sabia como resolver, e eu consegui acertar ela no vídeo. E como é que eu fiz para acertar essa questão? Eu basicamente trabalhei com eliminação. Então é isso que eu recomendo que vocês façam sempre. Peguei uma questão que eu não faço ideia de como é que responde. Beleza. Primeiro, você tem que saber como responde. O ideal é que você saiba o máximo de questões. Então, se você não sabe como estudar, veja os vídeos aqui do canal, compra meu curso Aprendendo a Aprender, pra você aprender a estudar. Vou deixar link nos comentários. Mas chegou lá, você estudou o curso, você estudou por conta, chegou na hora, você ainda assim não sabe. O que você vai fazer? Você não vai fechar o olho e chutar uma, você vai tentar eliminar alternativas, igual eu fiz aqui. Então eu vi, por exemplo, nessa questão que diz: os microscópios e outros instrumentos ópticos transformaram-se, devido aos avanços tecnológicos, em ferramentas multidisciplinares indispensáveis, atraindo interessados de diferentes formações, como físicos, químicos, biólogos, engenheiros, entre outros. Com relação a alguns desses instrumentos, é correto afirmar que ele está fazendo perguntas sobre microscópio. Eu não sei nada de microscópio, eu nunca vi nada de microscópio, sei nada da história de microscópio. Só que o que eu faço? Eu começo a eliminar questões. Então aqui, por exemplo, ele fala: ó, a invenção dos microscópios eletrônicos foi fundamental para a descoberta das primeiras células e permitiu a identificação dos elementos químicos da tabela periódica. Por que eu eliminei essa? Porque ele está falando aqui, ó, invenção, descoberta das primeiras células. E ele está falando de microscópio eletrônico. Microscópio eletrônico, o que eu pensei? E microscópio eletrônico é mais tecnológico. Então, a primeira célula provavelmente não era um microscópio tecnológico. Era um microscópio mais rudimentar, mais simples. Então, provavelmente essa aqui está errada. E eu fui lá e eliminei essa. Eu já sei que não é a A. Ah, Léo, você tem certeza que não é A? Não, não tenho certeza, mas eu não sabia nada da questão. Eu já eliminei uma que eu acho que não é. Já aumentei minha chance de acertar. Aí eu fui para a próxima. As lunetas são um tipo de microscópio óptico de baixo custo utilizado nos hospitais para baratear a realização de diversos tipos de exames de sangue.
Eu falei, eu não sei o que é luneta, mas não lembro de nada relacionado a exame de sangue e microscópio. Tipo, parece que os hospitais, na minha cabeça, o hospital não vai fazer um microscópio, vai mandar para uma. Ô, meu pai, vai mandar para uma empresa especializada fazer o exame. Não vai fazer um exame através de microscópio. Ele não falou que é uma coisa do passado, falou que eles utilizam atualmente. Eu falei, não, isso não deve estar errado. Eliminei também. E eu fui fazendo essas mesmas coisas para todas as alternativas. E aí você vai eliminando uma a uma, até que eventualmente você fica com duas. Aqui, por exemplo, eu lembro que eu fiquei com duas. Eu fiquei com a C e com a D. E aí, quando você fica com duas, primeiro, vamos supor que eu não sei qual das duas é. Eu fecho os olhos e chuto. Antes eu tinha 20% de chance de acertar, agora eu tenho 50%. Porque você tem duas alternativas. Então esse tipo de coisa te ajuda a aumentar muito a sua chance de acerto, principalmente em questões que você não sabe. E eu fiz isso em diversas questões dessa prova aqui. Essa prova aqui eu acertei 52 questões de 54. E muitas assim, pelo menos umas 10 eu acertei por eliminação. E eu não fazia ideia. Algumas eu sabia fazer a conta e tal, mas muitas eu não fazia ideia. E ainda assim eu consegui acertar, justamente porque eu fiz esse processo de eliminação. E é basicamente essa técnica que eu queria falar para vocês aqui no vídeo. Sei que é super simples, sei que muitas pessoas já fazem isso, mas é importante que você pratique e coloque isso no seu repertório, de você estar lendo a questão, mesmo se você não fizer ideia. Não se assuste com a questão que você não faz ideia, você começa a eliminar, e aí você procura palavras, você procura expressões, você compara com o texto, e aí você vai eliminando alternativas até que você fica com poucas alternativas, poucas ou nenhuma, às vezes, tipo, sobra só uma, e aí você fala, beleza, é essa. E isso te ajuda muito a acertar mais questões. Pode ser que no final você erre, tá? Porque você não sabe a questão. Mas te ajuda a aumentar a sua chance de acertar. Quando você para e se depara com a questão que você não sabe nada dela, você não quer responder ela com 100% de acerto. Porque você não sabe, não tem como se acertar, a não ser que você saiba 100%. Mas você quer diminuir sua chance de erro. E para diminuir, o que você faz? Você elimina questões que você sabe que não fazem sentido, até ficar com uma ou duas, e aí você aumenta muito a sua chance de acerto. Beleza? Por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que ajude. Sei que foi um vídeo mais simples aqui, mas eu achei importante compartilhar essa técnica que algumas pessoas me perguntam e eu uso muito nos vídeos e eu acredito que é muito eficiente aqui para vocês durante os estudos. Beleza, pessoal? Por esse vídeo é isso. Mantenham-se hidratados. Lembre-se que pessoas hidratadas passam na FATEC, pessoas desidratadas não passam. Então se hidratem-se e se hidratem-se é boas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.